Olá, turminha! Vamos dar continuidade agora na disciplina de matemática, tá? Vou pedir para vocês pegarem o livro e abrir na página 227. E aí vocês vão ver uma atividade que vai envolver as operações de adição e subtração, certo? Eu preciso que vocês... Por que eu tô sempre trazendo essas atividades, dessas operações, né? De adição e subtração? Porque logo nós vamos para outra operação que é a multiplicação e em seguida a divisão. Para você realizar uma divisão, você precisa saber somar, você precisa saber multiplicar, você precisa saber diminuir. Então, quanto mais atividades vocês fizerem realizando as adições e subtração, vocês vão ficar mais, vocês vão aprender mais, ok? Então, olha só, aqui na primeira questão, né, você vai observar aquelas palavras, né, que eu já falei para vocês em relação às dicas que esses probleminhas já trazem para que vocês resolvam sem perguntar se a conta é de mais ou se a conta é de menos. Por quê? Porque existem dicas, né, na própria leitura aqui, no próprio problema, que vai te orientar para você saber qual é a operação que você vai utilizar, se é adição, se é subtração, tá joia? Então vamos lá, eu vou ler, vou tentar explicar para vocês responderem logo depois. Diz assim: Anitta tinha 500 reais, né? Anitta tinha 500 reais, ganhou 280 reais de seu pai. Quanto a Anitta tem agora? Olha só a palavra-chave aí. Você consegue identificar qual é a palavra-chave que vai fazer você entender que aquela conta ali é de adição ou subtração? Olha só. Anitta, ela tinha 500 reais, então ela ganhou. O que significa ganhar? Significa que ela tem mais, né? Então, quando você ganha alguma coisa, você fica com mais, não é? Por exemplo, você tem 2 pirulitos, aí você ganha 5 pirulitos, significa que você vai ficar com mais pirulitos, né? Então, essa palavra ganhou já está te mostrando que ali, né, é uma adição, aí você vai resolver, tá bom? E observando aí os números, tá? Número embaixo de número, para não haver confusão aí na resolução. Depois, Marcos tinha 650 reais, gastou 280 reais. Quanto dinheiro sobrou? Olha a palavra sobrou, né? Terceira, Francisco pagou com 100 reais uma despesa de 1/4 do valor. Então, essa palavrinha aí, esse quarto aí, é uma fração, né? Que vocês ainda vão aprender, né? Então, o que é 1/4? Eu vou mostrar para vocês aqui o que é 1/4. Olha só, aqui eu tenho um inteiro, né? Vamos supor que é uma pizza, né? Eu tenho um inteiro. Aí, o que é 1/4? É eu pegar essa pizza e dividir, ó, em 4 partes, tá? O quarto aí é a quantidade de pedaço que essa pizza tem. E ele utilizou o que, ó? 1/4, ou seja, apenas um pedaço desse valor, tá? Então, olha só, ele pegou 100 reais, então 100 reais, né? Quantas partes eu posso dividir aqui em 4 pedaços, né? Dividido por 4, né? Aí eu vou ver quanto que vale cada parte dessa, quanto que tá valendo cada parte dessa. E aí ele usou apenas 1/4, ou seja, uma parte do inteiro, tá? Então você precisa saber quanto que tá valendo aqui, quanto que tá valendo aqui, quanto que tá valendo esse, quanto que tá valendo esse. Que somando vai dar 100, tá? 4. Pedro ganhou 500 reais por um trabalho e 300 reais pela venda de uma bicicleta. Então, você tem que fazer aí primeiro esse cálculo, né? De que ele ganhou, né? 500 reais por um trabalho e 300 reais pela venda. Então, primeiro você faz esse cálculo. Aí depois,
gastou R$ 400 e guardou o restante. Quanto Pedro guardou? Então, você vai lembrar que aí você vai fazer primeiro 2 cálculos. Primeiro, você precisa saber quanto que ele ganhou mais o valor da venda da bicicleta. Depois, o valor que ele gastou, né? Agora, a quinta questão. Utilize as cédulas e as moedas do almanaque para resolver as atividades. Aonde que está essas cédulas, essas moedas? Lá no finalzinho da página, tem umas, do livro, né? Vai ter aqui, ó, umas páginas onde você vai recortar. Tem aqui as moedas e tem as cédulas, tá? E um envelopinho para você guardar para não perder, porque a gente vai ainda utilizar essas cédulas. Aí tem, descubra as combinações que você pode fazer com cédulas e moedas para obter as seguintes quantias e registre da forma como preferir. Então, olha só, na letra A, cédula de R$ 10 e R$ 5. Cédulas de R$ 10 e R$ 5. Aí, a quantia a ser obtida é 30. Então, quais são as cédulas que você vai precisar utilizar para dar o valor de 30, tá? Aí você faz um desenho, porque você não vai colar essas cédulas, porque não cabe, né? Mas aí você faz o desenho das cédulas, tá? Se for, por exemplo, 3 cédulas de 10, o que você vai fazer? Desenhar 3 cédulas de 10 para dar o valor 30, tá? Dei o exemplo da letra A, né? Aí a letra B, o restante, vocês vão seguir esse mesmo exemplo, ó. 5 cédulas de R$ 5 e moedas de R$ 1. É o que você vai precisar para ter a quantia de R$ 25. Então, quantas cédulas de R$ 5 você precisa e quantas moedas de R$ 1 você vai precisar para ter quanto? R$ 25. Aí você vai fazer o quê? Desenhar cada uma delas, que aí vai ter que dar o valor de R$ 25, tá? Moedas de 50 centavos e 25 centavos, cédulas de R$ 5, para ter uma quantia de R$ 20, tá? Então, vocês vão desenhar essas quantidades de cédulas e moedas para ter um valor de R$ 20. E por último, cédulas de R$ 5, moedas de R$ 1 e moeda de 50 centavos. Para ter qual valor? R$ 22, tá bom? Aí, o que você vai fazer? A mesma coisa que você fez nos anteriores. Desenha a quantidade de cédulas e o valor, né? E as moedas, para que todos dê o valor de R$ 22, tá joia? Então, concluam essa atividade com atenção. Façam com bastante atenção mesmo, tá? Porque não é difícil, mas requer atenção. E daqui a pouquinho eu volto para a gente continuar as atividades de hoje. Até mais!